Baza curso de Esperanto de la Espiritisma Centro Ivone Pereira, Rio das Flores, Roio, 2012. Temo em la Espiritisma Centro. Curso básico de Esperanto do Centro Espírita Ivone Pereira, Rio das Flores, RJ, 2020. Tema: no Centro Espírita. Malferma Prédio. Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de sermos beneficiados neste momento por meio do trabalho amoroso e dedicado de nosso irmão espiritual Lázaro Luiz Amenhof, o criador do Esperanto, língua da fraternidade, da união, da paz. Agradecemos-te, Senhor, por estes maravilhosos missionários que tu envias em nosso socorro em todas as épocas da humanidade para a redenção, nossa redenção. Agradecemos também pela mediunidade missionária de Ivone Pereira, esperantista, que trouxe para nós, almas em débito, notícias libertadoras através de suas obras. Em teu nome iniciamos nosso trabalho. Assim seja. Bom, estamos aqui na nossa sexta lição. É a última, encerrando o nosso curso. Desde já, espero que as 5 lições anteriores tenham sido bem aproveitadas. Você pode revê-las, se quiser, após ter percorrido uma primeira vez. Pode refazer. E agora, nessa sexta lição, faremos alguns comentários. Ela representa esta aula final, após as 5 lições. Comentários, orientações, detalhes adicionais sobre a gramática, modos de traduzir. Então, há coisas a acrescentar que não puderam ser ditas nas lições anteriores. Como você sabe, é um curso básico para iniciantes, para quem nunca fez e para quem já fez e há muito tempo não tem tido contato com o Esperanto. E mesmo para aqueles que estão começando e já fizeram alguns cursos básicos, é recomendável fazer, porque se trata de um curso temático, que pode ter uma característica diferente daqueles cursos básicos que você já está fazendo. Muitos cursos básicos, eles vão direto numa gramática e usando exemplos de frases, de um pequeno texto, né? Aqui esse curso foi sempre dentro de um contexto único, uma reunião espírita de um centro espírita, num dia de reunião pública. Composto por 5 lições, cada lição tem essa estrutura: texto, gramática, vocabulário e exercícios. E após ter feito os exercícios de cada lição tem exercício ao final de sua apresentação, há ainda uma gravação que apresenta as soluções dos exercícios. Lembrando que você só deve consultar a parte da gravação, porque nela estão todas as soluções de todas as lições. Consulte apenas aquela que corresponde ao que você fez. Não veja as soluções de lições que você ainda não estudou. Sigamos, então. Se você seguiu essas orientações, esse roteiro, você fez muito bem o curso, né? Em que nós insistimos que os textos, as palavras, tudo que estiver em Esperanto, você deve grafar com o próprio punho no papel, né? Tendo pego um papel, uma caneta,
né? Pode ser um caderno usado, né, que tem folha sobrando, e aí escrever, porque é uma boa maneira de fixar as lições, as regras, as palavras, né? Então, esse curso é feito com esse estilo aí, né? Usando essa técnica de fixação. Então, essas foram as recomendações aqui. Muito bem. Sigamos. E agora começa a parte que eu havia dito, referente ao que nós chamamos de lição 6. A lição 6 não terá o texto, né? Nenhuma parte do texto da história. Não se trata. Agora são comentários finais, a lição 6 o tempo todo, chamaremos de comentários finais. E não terá o exercício, não ocorrerão exercícios como aqueles que você fez nas lições de 1 a 5. Mas, desde já eu vou dizendo que você tem um único exercício aqui, composto pelo seguinte: leitura de todos os textos, palavras, frases que surgirem aqui nessa lição e cópia desses textos também no seu caderno. Então, é o único exercício. Essas duas ações devem ser feitas, tá? É a cópia e a pronúncia. Vamos começar aqui com o primeiro comentário, que é a pronúncia, prononzo. Eu vou ler esse texto aqui. Você poderá repetir. Eu vou ler frase por frase, dando pausa. E aí você repete. Logo em seguida, eu lerei o texto fluente e você poderá fazer esse exercício depois também. Muito bem. E seguirei com a tradução depois do texto fluente, lido fluentemente aqui. Vamos começar. Esperanto estas la solvo de la monda comunicado. Ĝi estas tre utila, regula kaj facila por lerni. Ĝia prononco estas klara, simila al la itala lingvo. Ni povas diri ke Esperanto apartenas al neniu popolo, kaj samtempe ke ĝi apartenas egale al ĉiuj. Ni tre dankas al doktoro Zamenhof pro lia kontribuo al la monda paco per la kreo de la frateca lingvo Esperanto. Muito bem, agora vou fazer a leitura direta aqui, né? Sem essas pausas. Esperanto estas la solvo de la monda comunicado. Ĝi estas tre utila, regula kaj facila por lerni. Ĝia prononco estas klara, simila al la itala lingvo. Ni povas diri ke Esperanto apartenas al neniu popolo, kaj samtempe ke ĝi apartenas egale al ĉiuj. Ni tre dankas al doktoro Zamenhof pro lia kontribuo al la monda paco per la kreo de la frateca lingvo Esperanto.
Tradução: Esperanto é a solução da comunicação mundial. Ele é muito útil, regular e fácil para aprender. Sua pronúncia é clara, semelhante à língua italiana. Nós podemos dizer que Esperanto pertence a nenhum povo e, ao mesmo tempo, que ele pertence igualmente a todos. Nós muito agradecemos ao Dr. Zamenhof devido à sua contribuição, por causa de sua contribuição, à paz mundial, por meio da criação da língua fraterna Esperanto. Então, esse é um exercício que você deve fazer, que é ler frase a frase em Esperanto e copiar todo esse texto no seu caderno. Exercite bastante. Se houver alguma palavra na qual você teve alguma dificuldade de pronúncia, repita a palavra, ouça a pronúncia e repita. Vou dar um exemplo. Suponha que aqui essa palavra, doctoro. Repita ela várias vezes, doctoro, doctoro, doctoro. Se a palavra que você teve dificuldade foi essa, apartenas, 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 repita. Repita com frequência. Aqui, regula, regula, regula. O R é tremido. Está bem? Faça isso quando houver dificuldade de pronúncia de algumas palavras. Muito bem, então esse é um texto para pronúncia. Acredito que você, antes da tradução, tinha a ideia do que se tratava também. Tal é a facilidade e muita semelhança com palavras na língua portuguesa, não é? O Esperanto, como já foi dito, ele foi bem baseado em línguas latinas. Muito bem, é um exercício de pronúncia. Esse é o comentário que eu tinha feito. Aqui, Wort componado, composição de palavras. É um assunto que já foi bastante também suficientemente falado nesse curso básico, por ser básico, e aqui eu trago ele de volta para reforçar um pouco mais, não é? E porque é um tema importante que o Esperanto explora, né? usa com frequência. Vamos lá. Então tem alguns exemplos mais. Eu coloquei 3 exemplos para montar palavras novas. Repare aqui, strato é rua, pura é limpo ou puro, ig é aquele sufixo que nós já estudamos, fazer, tornar, e isti também é um sufixo que indica profissional, adepto, né? Muito bem. Veja a palavra que pode ser montada com essas partículas, esses radicais, né? Então, e que simplesmente nós temos por meio de uma palavra só em português. Nem sempre há, né? Então, é possível formar essa palavra, stratpurigisto. Veja como ela é desmontadinha aqui com os hífens, né? Os tracinhos. Stracheto. Olha aqui. Aqui está expondo. Esse tracinho serve para expor como ela foi montada, mas para se escrever é dessa forma. Leitura. Stratpurigisto. Stratpurigisto. Repita várias vezes, se ainda não fluir bem. Stratpurigisto. Vamos lá. Lendo aqui, ó. O profissional que torna limpa a rua. Quem é o profissional que torna limpa a rua? Numa palavra só.
que no caso nós temos em português, é o gari. Então, o gari pode ser, né, expresso no meio esperantista, né, se alguém fizer referência a ele, como extrato puriguisto, um profissional que torna limpa a rua. Tá bem? Repare que como é feito de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Muito bem. Outro exemplo, raro cabelo. Bela, bonito, bonita, o que for. In é o nosso sufixo de feminino. Então aqui eu não expliquei outros, porque ig e ist já estão explicados em cima. Então, a palavra harbelig ist in o, harbeligstino é a profissional. Por que é a profissional? Primeiro que é um substantivo. E é a por quê? Por que a? Porque in é feminino. Profissional porque é ist, né? Aqui, vamos olhar para cá. Aqui. Substantivo feminino. Profissional que torna belo o cabelo. Harbeligstino. Repita. Quem é a profissional que torna belo o cabelo? A cabeleireira. Viu como nós podemos formar palavras? Agora um outro exemplo. Você já vai analisando depois com calma isso aí. Viando é carne, vende é vender. Ei é aquele sufixo que indica local. Como é que eu posso expressar o açougue? Bom, eu posso, se não tiver uma palavra açougue em Esperanto, não é? E não tem, né? Talvez não tenha mesmo. Do contrário, nós expressaríamos aqui. É muito comum montar a palavra composta aqui. O que se faz no açougue? Lá é onde se vende carne. Pronto. Açougue é isso, simplesmente. Então, aqui, substantivo, que é o nome de um local. Ei é local. Vende é vender, ou venda. Você pode pensar na venda, porque aqui é o radical. E viande, que é carne. Local de venda de carne. Aqui, local de vender carne. Açougue. Leitura, viand vendeio. Viand vendeio. Então, repare que fica melhor sem o O aqui, né? Viando vendeio. Aqui também raro, belo, não dá, né? Então, é melhor assim. Harbeligstino. Stratopurigisto poderia ser, né? Mas é melhor usar só o radical. Viand vendeio, açougue. Então, é uma coisa importante, é um item importante da gramática do Esperanto, por isso, novamente, eu destaquei aqui. O outro ponto da gramática que eu prometi que falaria, sendo que a terceira função e a segunda já foram comentadas, é o uso do acusativo. O acusativo tem 3 funções no Esperanto. Primeira função, objeto direto. Segunda função, direção. Terceira função, omissão de preposição. O uso mais comum é este do objeto direto, lembre-se, para indicar quem sofre a ação. Esse aqui nós fizemos bastante estudo, comentário, né, exemplos. Então esse está bastante esclarecido nas lições. Exercícios também era um item que foi sempre pedido nos exercícios, na lição 3, 4, 5, por exemplo. Acredito que a partir da segunda. E este aqui foi comentado também. Foi comentado em alguma lição. E também essa aqui. Mas vamos lá. Vamos à segunda função. Aqui o acusativo está destacado em negrito. Está bem? Muito bem.
Objeto direto, nós já esclarecemos. Quem sofre a ação é marcado pelo acusativo. A segunda função é interessante, que passa também um nuance importante e facilita e dá alto significado às frases. Eu coloquei aqui as duas frases figuradas. As figuras devem ajudar o entendimento. Vamos olhar as frases primeiro. O que elas têm de diferente aqui na sua grafia? Só esse N final aqui, não é? Só. Vamos ler. La infanoi curas en la giardeno. A outra. La infanoi curas en la giardenon. Significados diferentes. Eu quero que você entenda aqui o seguinte, então. Essa frase está dizendo que as crianças correm no jardim. Então, as crianças estão no jardim e estão correndo lá. Elas já estão no jardim. Estas aqui, elas estão correndo para dentro do jardim. Elas estão fora. Repare que aqui a figura tentou fazer isso, ó, como se aqui tivesse uma espécie de porta, entrada. Então, as crianças correm para dentro do jardim, marcando esse substantivo com o acusativo depois dessa preposição, né? Então, ela está indo para dentro. Elas não estão no jardim. Então, é não só uma direção, mas vai se concretizar indo para dentro do tal local. E geralmente, é claro, isso vai acontecer quando o verbo indica movimento, né? Tem que ser verbo indicador de movimento. Correr, é evidente que é andar, né? Muito bem. Notou? Percebeu essa segunda direção? Essa segunda função? As crianças correm no jardim, as crianças correm para dentro do jardim. Uma outra situação para que ajude a reforçar essa ideia. La cato marcha sur la muro, la cato marcha sur la muron. Então, olha, vê se a figura... Coloquei a figura para ajudar. Aqui o gato está no muro e está andando. Marchas é anda. O gato anda sobre o muro. Ele está andando sobre o muro. Ele anda. É o nosso está andando, né? O gato anda sobre o muro. O muro está lá, ele já está em cima do muro e ele está andando. Aqui não. O gato deu um salto do telhado em direção ao muro e vai andar sobre o muro. Então, la cato marcha sur la muron. O gato anda para sobre o muro. Pode ser escrita essa frase assim em português. Né? O gato anda para sobre o muro. Tem que respeitar o tipo de preposição aqui. A preposição é sobre. Né? Então, ele anda em direção para sobre o muro. Muito bem. Terceira função, geralmente ela é para algumas situações mais raras, mas é importante que você saiba que ela já acontece. Por exemplo, em data, Rio das Flores, Royo e ela decvina tago de dezembro, ou seja, Rio das Flores, RJ, mas no sentido não dentro, né? No 15º dia de dezembro de 2020, do mil do DEC, essa preposição aqui, ie, que é a preposição especial que só o Esperanto tem, ela indica o caso em que nenhuma preposição das existentes, por exemplo, aqui nós temos duas, né? Em e sur, dentro de e sobre. Quando nenhuma delas com
com definição que esteja com preposição que esteja bem definida, se encaixar na situação, então deve-se usar a preposição ie, que não tem uma definição, havendo necessidade de preposição na frase. Então, aqui pode ser omitida. E como é que se omite? Marcando o que vem em seguida aqui, ó. Dekvinan tagon. Seriam os dois a serem marcados. Aqui eu coloquei tago porque é claro que se refere ao dia. Então, geralmente não é colocado em data. Portanto, você vai ver com frequência datas escritas assim, né? O nome da cidade, o estado, aqui o dia, aqui o mês e o ano. Então vamos lá. Rio das Flores, Royo, la Dekvinan de dezembro do 1012. Rio das Flores, dia 15 de dezembro de 2020, né? E o dia é marcado com adjetivo, né? 15º dia, na verdade, é isso. Nós, em português, falamos 15 de dezembro, certo? Então, por isso que tem esse N na data, porque está escondendo a preposição aqui. Uma outra frase, para ajudar nesse entendimento, há coisas que, com a continuação do seu estudo em Esperanto, vão sendo esclarecidas. Não é um único curso básico que você vai ter o completo entendimento, mas nesse curso básico, no mínimo, 70% foi visto aqui do Esperanto, esse curso básico. Entre 70% a 80%. Viu-se bastante coisa aqui. Miridas prolia nematurezzo. Eu rio, né, eu dou risada por causa da imaturidade dele. Então vamos lá. Eu rio pela sua imaturidade, né? Eu estou rindo pela sua imaturidade, sua dele, né? De alguém que está sendo falado. Então é possível, isso aqui é outra preposição. Pode-se omitir essa preposição, simplesmente marcando o que vem depois dela. Miridas lian nematuretsan. Então, essa é a terceira função do acusativo. Vamos seguir. Aqui, rapidamente, eu estou destacando também o substantivo, adjetivo, acusativo, advérbio plural, formando essa frase simples e finalizando com essa com mais detalhes. Vamos ver o que acontece? É simplesmente para que façamos também uma revisão e observemos as terminações, né? Porque as terminações têm as suas funções. Substantivo, adjetivo, acusativo, advérbio e cai, pluralo. Aqui eu me distraí, coloquei E, mas é cai. Muito bem. Diana cantas canzonon. Então, essa é a frase de partida. Vamos chegar nessa aqui. Uma frase mais bem elaborada, mais complexa. Né? Diana cantas canzonon. Diana canta uma canção. Está cantando uma canção. Aqui eu começo a colocar mais alguns itens. Vamos falar sobre a canção. Diana cantas agrablan canzonon. Agora eu já disse que a canção é agradável. Na próxima eu já digo como a Diana está cantando. Diana milde cantas agrablan canzonon. Então, a Diana suavemente canta uma canção agradável. Então, eu já estou detalhando o verbo aqui. Agora eu coloco no plural. Diana milde cantas agrablan canzonon. Para que você possa
fazer o exercício de pronúncia, colocando no plural. Ela não só cantou uma canção agradável, ela cantou mais de uma. Diana suavemente canta canções agradáveis. Agrablain, canzonain. Lembre-se do N. E o I aqui tem que ser pronunciado, não é? Diana milde cantas agrablain, canzonain. Faça esse exercício. Diana milde cantas agrablain, ca speciale belain, canzonain. Aqui eu acrescentei ainda que as canções, além de agradáveis, são belas. Mas ainda coloquei um advérbio antes do bela, bonita, porque esse adjetivo eu estou chamando mais atenção. Por isso, então, ao meu ver, eu quis enfatizar por meio desse advérbio. Vamos traduzir. Diana suavemente está cantando o quê? Canções. Posso começar daqui, ó. Canções agradáveis e especialmente belas. Cai. Esse cai era para estar aqui, ó. Muito bem. E especialmente belas. Então eu quis dizer com essa frase, enfatizar que as canções não só eram agradáveis, mas eram belas e não só belas, eram especialmente belas. Viu como a formação de uma frase bem detalhada, né, com advérbios, tanto para o verbo quanto para os adjetivos? É isso que foi a intenção desse item aí. Frasoconstruo. Aqui tem algumas situações que eu queria colocar em termos de tradução. Vamos lá, começar com as mais simples aqui. Esse tipo aqui. São esses dois casos. Esse primeiro aqui, esse primeiro conjunto aqui, é simplesmente para chamar a atenção sobre a construção de frase, frasoconstruo em Esperanto, construção de frase em Esperanto. Repare que aqui eu estou formando aquela palavra composta, não é? E eu destaquei por um hífen. Poderia ser frases construo, sem o o e sem o hífen. E pode ser frasoconstruo na escrita, sem o hífenzinho, simplesmente juntando. Mas as três estão certas, com hífen, sem o, com o. Tudo bem? Sigamos. O que eu quero chamar a atenção aqui é em relação a essa construção de frases, que você deverá pensar também, né, nas suas próprias frases. E a construção de frases depende muito do que você traz consigo, certo? Conforme o vocabulário que você tem e que vai adquirindo. Então, para isso eu dei dois exemplos. Um está aqui e o outro está aqui. Veja como essa mesma frase pode ser escrita aqui embaixo, com o mesmo significado, basicamente. Mi iros al centro della urbo per biciclo. Aqui está tudo exposto. Aqui está claro, olha. Eu irei para o centro da cidade por meio de uma bicicleta. Está tudo bem exposto aqui. Certo? Mi iros al centro della urbo per biciclo. E aqui diz o mesmo. Mi biciclos urbocentren. Só que aqui eu estou usando o quê? Várias propriedades do Esperanto. Eu coloquei aqui, bicicletar não é um verbo que existe, né? Não existe em língua portuguesa. Mas se você escrever biciclos, você pode, é facilmente entendido pelo esperantista, apesar de não ter o verbo bicicli,
Se você colocar aqui, você está facilmente, claramente dizendo que você usará uma bicicleta. E porque está no futuro, você vai usar uma bicicleta. Ao pé da letra seria isso, ó, eu bicicletarei. Não é? Não há problema no Esperanto escrever isso. E aqui, ao lacento de la urbo, o que foi feito aqui? Uma palavra composta. Pensa em urbocentro. Urbocentro, aqui com o, sem o N aqui. A palavra composta, urbocentro, significa o quê? Centro da cidade. Agora, como é que eu posso, por simples terminações, dizer que eu estou indo em direção para lá, para o centro da cidade? Ora, então, eu uso o advérbio, porque é um modo como eu vou bicicletar, vamos dizer assim, né? Como é que eu vou bicicletar? Vou no centro da cidade. É um modo. E esse N aqui está dizendo a direção. É aquela segunda função do acusativo. Mi biciclos urbocentren. Eu bicicletarei para dentro, não é? Para dentro do centro da cidade. Então, veja a diferença de construção de frases conforme, é isso que eu quero ressaltar, o tipo de conhecimento que quem fala tem, né? Quem vai se expressar carrega. Mas é bom desde já, você que está nesse primeiro curso básico aí, ou em alguns, já sabendo dessa forma, né? É bom já ter contato com esse tipo de coisa. É importante. Então, eu fiz questão de incluir aqui. E rapidamente agora nesse outro, porque é o mesmo princípio, coloquei essa frase aqui. Rodio latago estas bela caissuna. Então, geralmente, quando a gente está iniciando, escrevemos assim, né? Hoje o dia está belo e ensolarado. Repare que bela caissuna são adjetivos para tago. Rodio latago estas bela caissuna. Hoje o dia está belo e ensolarado. É possível escrever de outra maneira isso? Sim. Rodio belesunas. Hoje, lindamente, se ensolara, se fosse assim, né? Lindamente faz sol. Repare então de novo aqui que foi tomado o substantivo suno, pensa em o aqui, que é sol, e colocou-se a terminação do presente, como se fosse um verbo. E lembre-se, isso aqui ele dá um estado, o estado presente de sol. Aqui o estado futuro de bicicleta, vai bicicletar. Rodio belesunas. Isso é uma bela maneira de se expressar em Esperanto. Essa forma compacta aqui. Portanto, quanto mais se compreende, mais possibilidade tem de se escrever com mais recursos do Esperanto, né? Aqui ficam então esses dois exemplos. E nos que seguem agora, eu quero apenas chamar a atenção para essa forma de se expressar em português. É curioso que nós podemos nos expressar assim, ó. Pedro está trabalhando, com esse verbo aqui de apoio, né? E depois um gerúndio, né? Que se diz. Para o Esperanto, simplesmente você vai dizer Petro laboras. Quando se diz Petro laboras, significa Pedro está trabalhando. No presente ele está fazendo isso. E naquele momento. Claro que se pode expressar dessa maneira. Petro estas laboranta. Também pode. Mas
uma simples frase como essa, o Esperanto usa este aqui, este formato. Por isso eu destaquei aqui as 3, inclusive, que essa é a forma usual do Esperanto, e não ficar usando esse verbo auxiliar aqui. Vamos lá. E curiosamente, apesar de podermos falar disso aqui, podemos falar dessa maneira em português, já dessa forma já soa estranho. A língua portuguesa diz que isso é errado. Não estou defendendo que deva se falar. Mas aqui, por exemplo, poderíamos também não falar dessa maneira. Poderíamos simplesmente dizer que Pedro trabalha. O que Pedro faz agora? Pedro trabalha. Poderia ser isso, não, mas em português uso dizer assim, Pedro está trabalhando. Parece que é para enfatizar que é naquele momento. O fato de você dizer que ele está trabalhando é ali, agora, né? Em português. Esperanto já não precisa falar assim. Basta dizer Petro laboras, Pedro trabalha, que é naquele momento. Então, de novo, voltando aqui, não é dito correto em língua portuguesa dizer eu estarei telefonando para você. Não é? É o que eu já ouvi falar, eles chamam de gerundismo. Isso aqui não pode. Mas esse pode. Né? No presente pode, no futuro não. E nem no passado. Ele esteve escrevendo uma carta. Então, não sei se é uma questão de costume ou elegância, dizem para não. É claro que eu também não pronuncio dessa forma, e de novo, não estamos defendendo isso. É apenas comparando com o Esperanto. Não há problema com o Esperanto dizer isso. Mi estos telefonanta al vi. Que equivale a isso aqui. Li estis scribanta leteron. Ele esteve escrevendo uma carta. Não há problema. Não há esse problema com o Esperanto. Mas, de novo, nessas 3 formas, o Esperanto simplesmente disse isso aqui. Eu estarei telefonando para você? Você está dizendo que você vai ligar para alguém? Então, em Esperanto você diz, mi telefonos al vi. Eu telefonarei a você. É só dizer isso, inclusive em português. Geralmente nós falamos assim, eu vou telefonar para você. Uso vou, né? O certo é nós nos esforçarmos em dizer um português, né? Correto. Eu telefonarei a você. Né? Eu escrevi uma carta. Não, eu não, perdão. Ele escreveu uma carta. Não diga ele esteve escrevendo uma carta. Né? Então, essas formas aqui podem ser feitas no Esperanto, mas o Esperanto usa essa, que já significa isso aqui. Né? Então, é isso que eu chamo a atenção. E no português, essas 2 aqui são estranhas, não faça uso delas, mas essa aqui é permitida. Bom, então, também é algo que vale a pena comentar para que não se cometa alguns erros aí, né? E aqui, finalmente, para mostrar um ensaio aí de tradução, o que está de preto é uma fala de uma pessoa e o que está de vermelho é a fala do outro. O que está de preto está em português. Só que o primeiro travessão aqui é uma pessoa e o segundo é outra pessoa. É isso aí. O vermelho já é a tradução. Eu vou tentar dizer do que se trata. Isso aqui eu ouvi num filme e tentei passar para cá. O que se tratava? Aqui era a mulher dizendo e aqui o rapaz. O contexto era o seguinte, eles resolveram ficar juntos, morar sob o mesmo teto. Antes eles namoravam, né? Só que agora eles vão ficar juntos, eles vão agora estar no mesmo teto, a coisa é diferente, porque quando estavam separados, cada um fazia suas coisas, né?
tinha seu próprio lugar, né, de morar, cada um com seus compromissos, seus afazeres, né? Muito bem. Então a mulher perguntou: e agora? Ou seja, agora que eles vão ficar juntos, eles decidiram morar no mesmo teto. Aí então o rapaz respondeu: ficará exatamente como antes. Você diz o que eu tenho que fazer, eu viro as costas e faço o que eu quero. Né? Porque aqui, essa pergunta dela, ela já imaginava que, por morarem juntos, né? Como é que vai ser agora? Porque eu faço de um jeito, você faz do outro, é como se fosse assim. Né? Bom, então aqui traduzindo, olha, pode ser assim. E agora? Essa a gente pode traduzir assim, Kanun, e agora, tá bom? Ficará exatamente como antes. Como é que eu posso traduzir isso aqui? Eu pego o verbo ficar e põe no futuro? Não, os verbos têm que ser regidos por algum sujeito. Então, o que vai ficar exatamente como antes? Nós temos que pegar o nuance dessa frase. O que vai ficar exatamente como antes? Tudo. Tudo ficará exatamente como antes. Então, na forma de se expressar no dia a dia, ali na língua portuguesa, não teve isso. O sujeito não apareceu, mas está lá. Ó. Ele está falando das coisas. Né? Tudo ficará exatamente como antes. Então, aqui tem que ter esse cuidado. Tio restos juste quilantaue. Tudo ficará exatamente como antes. Certo? Aí vem aqui. Você diz o que eu tenho que fazer. Então, aqui pode-se colocar em Esperanto uma sequência. Ó. Unue vidiras tion, kion mi devas fari. Primeiramente, você diz aquilo que eu devo fazer. Esse pedaço aqui. Ó. Então, eu coloquei esse unue. Pode ser dispensado? Poderia. Eu viro as costas. Eu viro as costas. Mas eu viro as costas aqui significa o quê? Você vai traduzir ao pé da letra isso aqui? Eu vejo o que é virar em Esperanto, eu vejo o que são as costas e traduzo aqui, ó. Não é? Não. Aqui tem que ver o nuance. O que significa eu viro as costas? Ela diz o que ele tem que fazer e ele diz que vai virar as costas. Significa o quê? Ele não vai se importar com o que ela disse, não é? Então, tem que traduzir o sentido. Por isso eu escolhi esse diálogo aqui, achei muito interessante. O que pode ser eu viro as costas? Então, eu pensei nas palavras que eu lembrava. Falei assim, olha, virar as costas significa desconsiderar, né? O que ela diz. Então, eu traduzi assim, ó. Coloquei um sekve. O que significa? Eu não coloquei o nue. Primeiro, ela diz o que eu tenho que fazer. Então, eu coloquei vírgula. Sekve, ou seja, em seguida, mi malconsideras tion. Ou seja, eu desconsidero isso. Isso o quê? Isso que acabou de foi dito aqui. Sekve, mi malconsideras tion, que é esse pedacinho aqui, ó. Eu viro as costas. Cai, repare aqui o cai. E faço o que eu quero. Essa é mais fácil. O que? Então eu botei tudo. Não é? Ao invés de colocar aquilo, como aqui, ó. Ó. Aqui esse o é aquilo aqui, ó. Vidiras tion. Você diz aquilo que eu devo fazer. Então aqui eu interpretei como tudo. Não é? Já que ele vai desconsiderar, pode ser o tudo aqui. Cai fine, repare aqui, para enfatizar a sequência. Eu coloquei o nue,
sekve e fine. Quer dizer, e finalmente, embora não tenha o finalmente aqui, né? Mas fica mais preciso. Kai fine mi faras tion kion mi volas. E finalmente eu faço tudo que eu quero. Tá? Então, esse exemplo é para você aí refletir. Volte para você depois verificar aí esses detalhes que eu comentei. Muito interessante e é bom para ficar atento a essa questão de tradução, porque traduzir não é encaixar palavras, né? E finalmente aqui, já estamos quase no fim. Rapidamente eu vou dizer para você que é um ponto importantíssimo, são os correlativos. Já fizemos uso de alguns. Essa tabela foi dividida em duas partes, né? Eu quero que você entenda o seguinte. Ela tem aqui 5 partes que iniciam as palavras ki, ti, i, neni e ti. E elas têm funções. O ki é para indagação, para pergunta. O ti é para indicação, é o demonstrativo. O i é indefinido. O neni é negação, ausência de algo. E o ti é coletivo, é totalidade. Então, essas partículas, vamos dizer assim, elas combinam com cada finalzinho desse. Ó. U, O, A, E, AL. E aqui, ó, tem outros finais aqui. Am, el, es, om. E aqui eu acrescentei o en para direção. Originalmente não tem essa linha aqui, eu vou acrescentar, mas é apenas para ajudar o seu estudo. Ninguém está acrescentando nada aqui ou propondo nenhuma novidade. É apenas para facilitar o seu estudo. A tabela de correlativa ela para aqui. Muito bem. Então, esses 5 elementos combinam-se com cada um desses aqui. São 9, né? 9 tirando aquele outro ali, aquele verde ali. 9 vezes 5, 45. Então, são 45 correlativos, todos com um significado próprio aqui. É combinado assim, ó, kio, tio, io, nenio, tio. Né? Claro que é preferível ver assim, todas com ki. É bom ler dessa maneira aqui, pela coluna. Vou mostrar. Kio, quem? Kio, o quê? Kia, de que espécie, que tipo? Kie, lugar. Onde? Então, isso para a pergunta. Quando você passa para outra função, o ti é indicação, é demonstrativo. Tio, aquele, esse, aquela, essa. Então, você junta a função dessa partícula aqui com a função da outra. Então, demonstrativo de coisa. Aí você raciocina um pouco, você descobre que é isso, aquilo. Indicativo de lugar, por exemplo. É lá, ali. Então, você forma a palavra tie. Está bem? Tial é indicativo de motivo. É mais ou menos isso. Por isso. Então, você está mostrando. Por isso. Né? E aqui é indefinido. Ó. Indefinido de indivíduo. Alguém. Ou alguma, algum. Indefinido de coisa. Né? De coisa. Algo. Algo. Né? Então, io é algo. Ie, algum lugar. Ial, por algum motivo. Por isso que é bom você estudar no sentido da coluna aqui. Está bem? E depois disso, no final, eu quero mostrar uma coisa aqui. É bom ter em mente essa figura aqui. Figura é uma coisa que ajuda a entendermos, né? Então, esse gráfico mostra tudo desmontado. Ó.
Então são aqueles 5 com os outros 9 aqui. Tá bom? O K é a letra CO, né? Literocô. É demanda, ou seja, interrogativa. Aqui montra, de mostrar, é demonstrativo. Nedifina é indefinido, é quando não tem nada antes aqui. É só o I, né? Então você tem o ki, o ti, aqui é o I mesmo. Depois o coletivo é ti e aqui o negativo é neni. Neni. E aí cada um é combinado com todos esses. Então nós temos o kiu, o kia, o kio, kie, olhando sempre aqui com esse. Ó. Depois você tem o tie, perdão, tio, tio, tia, tie, tiom, tiam, tiel, tial, ties. Está bem? Depois é o i só com eles. Depois é o ti com todos eles. E o neni com todos eles. Cada um com seus significados que você estudará certamente nessas duas tabelas aqui, que é uma tabela só, mas que está exibida em duas partes, por não caber aí na exibição. Está bem? Então, o correlativo é muito importante. E para poder mostrar um uso, eu coloquei agora algumas frases, e já estamos aqui no final. Vou mostrar apenas depois uma questão de esse tema de tradução também, mas em relação à música e poesia. Mas vamos ver aqui como se usa os correlativos. Correlativo e correlativos. Então, veja como é a forma de expressar do Esperanto usando os correlativos. Então, vocês vão ver aqui, você vai ver sempre duas frases separadas por uma vírgula. É porque dá sequência. Toda vez que nós expressamos com o uso do que, esse que pode ser qualquer um desses correlativos aqui. Pode ser kiu, pode ser kiun, pode ser kiwi, né? Pode ser kio, depende do que está se referindo. Então, o nosso que da língua portuguesa, que ou é, ele tem vários significados. E o Esperanto deixa eles todos expostos aqui. Vamos ver os exemplos que você vai começar a entender. Esperanto estas la lingvo kiu deva servi por internaciaj rilatoj. Então, concentre sua atenção agora sempre no que vem após a vírgula. Esperanto é a língua que deve servir para relações internacionais. Então, olha aí o nosso que da língua portuguesa. Nesse caso aqui, é kiu. E ele rege um verbo. É uma oração após a outra. Ele passa a reger esse verbo. Que deve. Quem ele está fazendo relação a quem? Por isso é correlativo. É para fazer relação ao anterior. Esperanto é a língua. Ela está fazendo relação a esse substantivo. Ó. Língua que deve servir para relações internacionais. Então, esse é o estilo aqui do Esperanto. Esse que fazendo referência a essa palavra aqui, ó, essa última aqui, esse substantivo. É a língua que. Então, aqui é o. Né? É o indivíduo aqui, né? Especificamente isso aqui. Muito bem. Outra frase. Ien la pomoi kiuin vi volis vidi. Então vamos lá. É o mesmo que o de cima? É. Eis as maçãs que você quis ver. Então repara aqui. Vamos observar. Por que tem o io e o no? É só você pensar um pouco. O io é para plural, não é? Então, aqui não está fazendo referência às maçãs?
E en la pomoi, eis as maçãs. Maçãs que. Então, esse que é das maçãs. Ele tem que estar no plural. Porque agora ela está indo para outra oração aqui, após a vírgula. Então, o io está explicado. Por que está marcado com o acusativo N? Porque é objeto direto. Repare o que segue na frase. Eis as maçãs que você quis ver. Foi você que quis ver. Você quis ver o quê? As maçãs. Então, as maçãs estão como objeto direto. Porque quem quis ver foi você. As maçãs receberam a ação de querer ver aqui. Né? Elas foram vistas. Então, elas estão marcadas aqui pelo acusativo. É isso, então. Então, repare que na interpretação da língua portuguesa, aqui é que, e aqui também é que. Que. Eis as maçãs que você quis ver. Então, no caso do Esperanto, está tudo exposto. E en la pomoi kiuin vi volis vidi. Está indicando que é objeto direto e está no plural. Kiu vivos tiu vidos. Então, veja como é a expressão agora do Esperanto. Quem viverá, vamos ao pé da letra, aquele verá. Então, o Esperanto faz dessa forma. Em português, nós dizemos assim, aquele que viver, verá, não é isso? Nós já colocamos o que antes. Aquele que viver, né? Então, a gente fala esse primeiro aqui, né? Aquele que viver, verá. Nós falamos o contrário. Nós pegamos esse tio, colocamos lá na frente, né? Aquele que verá, aquele que viverá, verá. Nós colocamos o tio lá na frente. Né? Seria assim, tio, vírgula. Que o vivos, vírgula. Vidos. Não, mas o Esperanto não faz essa escrita. Ele faz que o vivos, tio, vidos. É uma questão de acostumar com o tempo também. Então, aqui seria quem viver, aquele verá. Esse aquele é o mesmo quem. Então, para traduzir, você pode tirar a palavra aquele. Quem viver, verá. Mas para escrever é assim. Vamos lá. Augusto estas lá invitito que o prelegues. Então, aqui, de novo. Augusto é o convidado que palestrou. Vamos colocar assim, está no passado. Tá vendo? Ele, o que o está, que é o que do português, aqui no caso, ele está sendo o causador dessa ação. Então, veja que ele não está marcado com acusativo. Augusto é o convidado que palestrou. Então, agora veja aqui. Eu mudei um pouco a frase. Augusto estas la preleginto quium Maria audis. Então, veja o detalhe. Continua sendo o quê? Traduza para português. Augusto foi, né? Ele é aquele que esteve fazendo a palestra. Aqui, preleginto é o agente, não é isso? Do verbo. Então, assim, em português, Augusto foi o palestrante que Maria ouviu. Então, aqui ele está marcado porque ele sofreu a ação aqui, de ser ouvido. Quem ouviu foi Maria. Por isso tem o quium. Augusto estas la preleginto quium Maria audis. Maria ouviu ele, né? Por isso que o quium está marcado. Veja a precisão do Esperanto. Mi parolos altiui, kiui Vênus. Eu falarei àqueles que virão. Está em plural porque aqui está no plural. Mi parolos altiui, kiuin Maria invites. Aqui eu já coloquei alguém
alguém provocando um verbo, alguém sendo o causador desse verbo, e aqui se tornando um objeto direto, para você ver a diferença de um e outro. Aqui eu falarei àqueles que virão. Então, essas pessoas virão, elas que causam esse verbo aqui, essa ação. Aqui não, aqui elas foram convidadas. Ó. Eu falarei àqueles que Maria convidou. Então, Maria convidou aqueles, né? Que estão marcados aqui. E eu falarei a eles. Então, vai notando aqui, conforme as frases, o uso desses correlativos. Assim são usados correlativos em Esperanto. E en io, aqui um outro correlativo. Kion mi ne atendis. Eis algo que eu não esperava. Atende é esperar. Então, eu aqui causei esse verbo, né? E por isso, kion está marcado. E agora é kio, né? Porque é referente a io, algo. Ien io kion mi ne atendis. Eis algo que eu não esperava. Tu vi audis tion, kion ŝi rakontis? Você ouviu aquilo que ela contou? Então, de novo, está marcado aqui, porque tem um pronome, um sujeito, que fez essa ação de contar. Ele contou o quê? Né? Você ouviu aquilo que ela contou? Tu vi audis tion, kion ŝi rakontis? Li volas manĝi tion, kio estos antaŭ li. Aqui já não tem o acusativo, até porque o verbo é de ligação aqui, é ser, estar. Então vamos ver. Ele quer comer tudo aquilo, aqui está marcado porque é isso que ele quer, né? Ele que faz essa ação. Ele quer comer tudo aquilo que estiver, futuro, ó, diante dele. Li volas manĝi tion, kio estos antaŭ li. Essa é a construção dessa frase aí. Próxima. Fortalezo estas la urbo kie Adamo loĝas. Fortaleza é a cidade onde Adão mora. Onde? Então aqui em português, às vezes nós colocamos o que também, né? Nós traduzimos assim, ó. Fortaleza é a cidade que Adão mora, né? Na verdade, seria bom falar o onde mesmo em português. Fortaleza é a cidade onde o Adão mora. Às vezes, se você ouve alguém falar que aqui. Agora, se fosse direção, ó. Fortalezo estas la urbo quien Adamo voyagios. Então, olha só. Pode usar aqui também em se tratando de querer apontar uma direção. Fortaleza é a cidade para onde, aqui não é onde. Marcou com o acusativo de direção, então é para onde? Para onde o Adão viajará. Ele não mora lá? Ele está fora de Fortaleza, então é para onde ele vai. E para finalizar aqui, esses exemplos, há muitos outros que poderíamos ter dado, mas são bastante exemplos. Você explore, reveja, reescreva essas frases como exercício, conforme eu disse no início dessa gravação. Venis iu homo, quies lingvon mi ne comprenas. Aqui também eu quis finalizar para mostrar um outro correlativo, né? Aquele de posse. Veio um homem, né? Veio algum homem, quis, né? De posse, quies. Então, língua de quem? Como é que nós fazemos isso em português? É o cujo. Então, quando você vira o quies em Esperanto, já pensa no cujo, cuja. Está bem? E no plural também, porque depende
do que vier aqui, o substantivo. Então vamos lá. Veio um homem cuja língua eu não compreendo. É essa a tradução. Por que língua está marcado? Porque ele é objeto disso aqui. Eu não compreendo o quê? A língua, né? Então, a cuja língua, né? Veio um homem cuja língua eu não compreendo. Aí está, então. E aqui eu quero mostrar, para finalizar, teremos só isso e uma música aqui no final para encerrar essa sexta lição de comentários finais. Então, para que você tenha algo a mais, um pouco mais completo aí nesse curso básico, eu vou falar de musicae versioi, versões musicais. Então, peguei um trecho aqui de uma música conhecida e aqui de uma poesia conhecida também, numa tentativa assim de traduzir, né? Tentativa de tradução. Por exemplo, marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso para o quartel. Bastante conhecido. E aqui eu fiz um esforço tentando manter a rima também, né? Não é fácil e depende muito também do que você traz consigo, principalmente em vocabulário. Quanto mais palavras souber, melhor. Porque você pode escolher as palavras para rima, né? Mas sempre, o importante também é na tradução preservar o sentido o máximo possível aí, né? Então aqui eu notei que soldado não rimava com direito, então eu fiquei um pouco livre para colocar palavras sem preocupação de rima. Por outro lado, papel rima com quartel, então me esforcei para que tivesse uma pequena rima aqui, e parece que deu. Então, fiz essa versão, marcha soldado, marcho soldato. Marcha é andar, marche, andar. Então, não deixa de ser aqui marchar, né? Marcho soldato, cabeça de papel. O soldado tem cabeça de papel? Não. Naturalmente aqui se expressa o chapéu que é feito de papel, né? Naquela brincadeira de criança, botou um chapéuzinho feito de papel. Então, eu coloquei com chapo el paper, com chapéu, não o chapéu, porque chapéu é chapelo, uma espécie de boné, né? Com chapo el paper, com boné de papel. Esse el é uma preposição, significa de dentro de, né? Então foi feito de papel. Também é uma proposição que vocês ainda verão em outros exemplos, né? Após estudarem algo mais. Se não marchar direito, o que significa não marchar direito? Aqui já precisa de uma interpretação de significado. Ó. Se não marchar direito, significa o quê? Não marchar bem. Então foi o que eu coloquei. Se vi ne bone marchos, se você não bem marchar, plural, né? Plural, futuro. Se não marchar direito, isso é futuro. Vai preso por quartel. Eu coloquei vir estos em carcer, que tem um certo sentido daqui. Você ficará no cárcere, não é? Então, vai ficar no cárcere. Não é bem assim no quartel, né? Mas não deixa também, se vai ficar preso, é no cárcere. Então, se você não bem marchar, ficará no cárcere. Vai preso por quartel. Porque carcer rima com paper. Muito bem. Marcho soldato com chapo el paper, se vine bone marchos, vir estos en carcer. Muito bem. Tradução, principalmente com rima,
é um esforço muito grande e quanto mais majestosa seja isso que eu quero chamar a atenção, seja uma poesia de grandes autores, quem deve traduzir são os grandes esperantistas também, os grandes tradutores, né? São essas pessoas que devem realmente traduzir. O hino nacional por exemplo, brasileiro, é uma poesia majestosa, quem deve traduzir também são esperantistas de muita experiência, conforme já está, inclusive, traduzido por um grande esperantista, o hino nacional brasileiro. Então aqui é mais para chamar a atenção mesmo de você que é iniciante, para sentir como a coisa deve ser feita. Peguei aqui as primeiras linhas da poesia do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele estava em Portugal, viu isso lá e disse em relação à saudade do Brasil, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, ou seja, lá em Portugal onde ele estava, não gorjeiam como lá, né? Ou seja, o Brasil já estava dando saudade, né? Uma terra maravilhosa. Portanto, só para fazer uma espécie aqui de tentativa, veja aqui, essa frase não teve grande problema. Minha terra tem palmeiras, minha landa havas palmãe. Exatamente o que está aqui. Onde canta o sabiá, também aqui, fluiu bem. Ó. Que canta sabiá, porque sabiá em Esperanto é sabiá-o. Inclusive aqui eu deixei escapar um pouco, eu quero acrescentar que você está vendo o apóstrofo. Tudo isso aqui é substantivo. Papero, carcero. O Esperanto, dentro da sua regra gramatical, permite o apóstrofo no substantivo e também no artigo lá. Mas vamos ficar aqui com o substantivo. Como é feito o apóstrofo de um substantivo? Você pode tirar aquela letrinha O e colocar o apóstrofo. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não pronuncia papero, por exemplo, aqui. Você pronuncia paper. Com isso, você tem uma sílaba a menos. Isso é vantajoso para música. Inclusive, eu não cantei essa aqui, né? Vou cantar. E aqui, sabiá é sabiá-o. Exatamente como as mesmas letras do português. Provavelmente porque sabiá é uma ave muito frequente no Brasil e talvez em outros países não. E o esperantista pôde então dar o nome conforme as letras que tem na língua portuguesa. Ele teve esse luxo. Sabiá-o, né? Porque é substantivo, então. E aí, com o uso do apóstrofo, a acentuação ficou no próprio A, sabiá. Né? Vamos dizer assim, por sorte. Muito bem. Mas assim que terminar aqui, eu vou cantar aqui o Marcha Soldado. As aves que aqui gorjeiam, gorjear é cantar, não é? Então, labirdoi kioi titie cantas. O tia é uma partícula aproximativa. Tie é lá, conforme você viu ali no correlativo. Titie é aproximação, então é aqui. As aves que aqui cantam não gorjeiam como lá. Ne quiolatiei, não como as de lá, cantam igualmente, sem dúvida. Seria ao pé da letra. De fato, né? Então, no caso aqui, para entender melhor essa frase, teríamos que inverter a ordem das partículas, né? Não como as de lá, sem dúvida, cantam igualmente. Né? Então, eu coloquei esse A por quê? Para rimar com sabiá. Mialando havas palmoin, que canta sabiá.
La birdoi kiui titie cantas, ne kia latieia cantas same ja. Então seria algo desse tipo, claro. Claro que os mestres é que devem traduzir essa poesia de Gonçalves Dias, né? Os grandes esperantistas aí. E aqui vamos cantar o Marche Soldado. Marche soldato, con ciappo el paper, se vine bone marchos, virestos en carcer. Então, fez sentido. E o que eu havia dito, se tivesse o O aqui e o O aqui, teria que ter uma nota a mais na música para poder encaixar a palavra. Daí a importância do apóstrofo em Esperanto, que pode ser colocado nos substantivos. Está bem? Isso é um tema que você vai estudar também. Como eu disse, nós tivemos de 70% a 80% da gramática do Esperanto estudada nesse curso básico. E aqui é uma música muito conhecida no meio espírita, que eu colocarei para você ouvir. E de João Cabete, Musico Portugal Lingue Verquita de João Cabete, música escrita em português por João Cabete, Ca Esperantiguita de Evandro de Freitas, e esperantizada, né, passada por Esperanto, por Evandro de Freitas. Em Valença, Royo, La Decvinan de novembro do Milo. Em Valença, Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro do ano 2000. Eu fiz essa tradução aqui, essa versão, né, da música Fim del Tempo, Fim dos Tempos. Então vamos ouvir aqui. Vamos ver se a gente consegue clicar aqui. Não. Vamos ver aqui. Vou tirar essa função aqui. Deixa eu ver como eu tiro essa função. Vamos ver aqui. Espera aí. Preciso tirar essa função aqui dessa caneta. Apagar todas. Deixe ver aqui como é que eu faço, que eu não estou conseguindo tirar essa função da caneta. Talvez aqui, deixe ver. Também não tirei essa função. Não. Marca texto, borracha, apontador laser. Vamos lá, não deu ainda não. Não mostrou. Não mostrou aqui. Eu tenho que tirar essa função aqui para que eu possa mostrar ali, para que eu possa mostrar a música.
Deixa eu experimentar sair aqui. Eu saio aqui e vou de novo aqui no F5. E vou aqui de novo na amostra aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Consigo aqui agora. Fim del tempo aí. Venu Iesu ciel amico, cum laam cae via paz, nur vi estas dia schirmo, de felicioi mil porni. Venu Iesu el Nazareto, alla mondo por consol, via rigardo plei serena, tutanteron briligas tre, la militon nun forigu, ien chacal vorantanin, detruanta cion entero, nin la santa ce dolor, oni gemas pro turment, ne plu estas la printempoi, infanetoi petas panon, homoi luctas tiel beste. Venu Iesu, vi reflorigu la voioin. Venu Iesu, vi reparfumu la coroin, doloron nigu for, cae silentu ciun canonon. Venu Iesu, cum viam til profunda, lumon al ni nun porti, por felicia fari mondon. Venu Iesu, vi reflorigu la voioin. Venu Iesu, vi reparfumu la coroin, doloron nigu for, cae silentu ciun canonon. Venu Iesu, cum viam til profunda, lumon al ni nun porti, por felicia fari mondon. Bom, então estamos aqui no nosso fim, terminamos o curso. Eu apenas mostro aqui para vocês, para cada um de vocês aí, livros espíritas
muito conhecidos, já traduzidos em Esperanto. Esses livros aqui, por exemplo, são da FEB, e o interessante é que todos eles podem ser baixados por esse endereço. Basta colocar esse endereço lá no buscador ou lá no navegador e virão esses livros aqui. Basta clicar em cima da figura que vai abrir um PDF correspondente a eles. Veja que toda a codificação está traduzida. Aqui nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno está aqui, e o Evangelho segundo o Espiritismo, os 5. E além disso, temos o que é o Espiritismo aqui. Bom, e para você que acabou de fazer esse curso, eu indico o Esperanto Sem Mestre, que lá está também no portal da FEB, em PDF, que é um curso completíssimo. Você pode, a partir de um curso básico, atacar diretamente o Esperanto Semestre. Precisa de mais tempo, talvez você faça ele em 6 meses, 1 ano. Mas porque, é claro, você tem seus afazeres, não é? Não vai ficar 16, 18 horas aí estudando, né? Todo dia. Então, por isso esse tempo. E ele é bastante detalhado mesmo. E você pode procurar fazer nesse estilo, como foi sugerido nesse curso. Procurar sempre escrever os textos que estão esperando, copiar no caderno, numa folha. É um método de aprendizagem. Então, veja aí os livros espíritas em Esperanto. Esses são alguns deles pela FEB, né, e disponibilizados em PDF. Aqui tem o Filigramas de Luz, do Divaldo. Esse aqui é o A Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier. E esse aqui é o nosso famoso Nosso Lar, de André Luiz. Aqui tem Paulo e Estevão. Né? Aqui tem Pensamento e Vida. O que mais? Aqui o Consolador, de Emmanuel. Aqui está. E aqui em especial, não é? O Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, com o Camilo Castelo Branco. Está bem? Então, ação e reação, já que eu falei vários, vamos falar quase todos aqui. Ação e reação, há 2000 anos e no mundo maior. Muito bem. Então, desejo a todos aí um bom proveito. Continuem a estudar o Esperanto, porque é uma língua belíssima, importante e é dever também, chega a ser o dever do espírita saber o Esperanto. É importantíssimo saber a língua que é a ponte aí entre as nações. E dessa forma, como nós já dissemos, estaremos contribuindo para a paz. Bastando aprender, já está contribuindo para a paz. Imaginemos nós falarmos de Espiritismo também através de Esperanto para outros companheiros de outras nações. Vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Patronia. Patronia que o estas in latielo, sanctigata estu via nomo, veno via regno, plenumidio via volo, kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu tagan donu al ni hodiaŭ. Pardonu kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Aqui termina a lição 6 e com ela o nosso curso de Esperanto, que é um curso temático
chamado No Centro Espírita. Parabéns se você seguiu com disciplina as orientações para a realização do curso. Agora siga em frente. Desejo a você muitas alegrias com o Esperanto. Abraços a todos e aqui quem fala é Evandro de Freitas.